Vamos ao Rio de Janeiro, donos da bola, abrindo seus trabalhos no Rio de Janeiro, palco do jogo de ida na quarta-feira entre Flu e Inter. Lucas Dias, as tuas primeiras informações ambientais do Rio de Janeiro. Torcedor do Flu está feliz da vida. Ontem o Flamengo ficou só no vice da Copa do Brasil. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti. Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Já estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu, Lucas Dias, também Daniel Oliveira, narrador da Rádio Bandeirantes, está comigo também nessa aqui. Já estamos aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, porque o Internacional vai ter esse compromisso tão importante contra o Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores na próxima quarta-feira. E, de fato, né, Meneghetti, um clima diferente, porque ele ainda não é pensando na partida da Libertadores da quarta-feira, ainda é muito da repercussão do que foi a final da Copa do Brasil ontem à tarde, lá no Morumbi, em São Paulo. O empate do Flamengo tinha perdido na ida aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, e por isso o São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Então a repercussão ainda está nesse lado, ainda está nesse sentido, Meneghetti. E essa repercussão também passa para o torcedor do Fluminense, que assim como o torcedor do Botafogo e do Vasco, está comemorando muito essa derrota e esse vice-campeonato do Flamengo. Ribeiro Neto, seu primeiro questionamento para o Lucas Dias. Putz, sabe que eu estava te ouvindo hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição, Meneghetti, tu fez um link com a derrota do Flamengo, né? Que isso poderia ser um estímulo a mais para o Fluminense. Sempre entra, né, no bastidor, né, da torcida, sempre tem isso. Eu né? acho que tem a ver. Pode ser. Mas isso não tira o que eu acho que os próprios jogadores do Fluminense estão fazendo. Lucas Dias, eu quero te perguntar, eu sei que vocês chegaram agora e tal, não sei o quê. Mas eu quero saber do ambiente carioca em relação a esse confronto. É da necessidade mesmo do Fluminense garantir a coisa no primeiro jogo? Se tem essa ideia, tá, Ribeiro? O Fluminense, obviamente, respeita muito o Inter, assim como o Inter respeita o Fluminense. Até não estou entrando no mérito aquele da brincadeira da vacina, de um jogar o favoritismo para o outro lado, enfim. O Inter coloca esse favoritismo no Fluminense, não é novidade. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre o Fluminense ser o favorito nesse confronto em diversos momentos, mas aqui no Rio de Janeiro não é que o Fluminense não está aceitando, mas o Fluminense talvez não esteja entrando nesse jogo de favorito ou não. Aqui não se fala muito de favoritismo, se fala de um Fluminense que tem capacidade e que, em relação ao Inter, tem um trabalho de mais tempo. Eu até andei por Copacabana há pouco tempo, antes da gente entrar aqui com vocês nos Donos da Bola. Eu fui até quase à beira da praia de Copacabana, passei por algumas bancas de revistas, que aqui tem várias, tá? No Rio de Janeiro, em Porto Alegre, já não é mais tão comum. E eu olhei alguns jornais e a gente estava observando, tá? Que ainda, repito, a repercussão é muito grande do que aconteceu com o Flamengo, mas em relação ao Fluminense, em todos os jornais possíveis aqui do Rio de Janeiro, a gente vê a imagem do Marcelo, por exemplo, que é um jogador que, além de uma liderança técnica, é também no bastidor do Fluminense e está voltando de um período afastado dos gramados por lesão. Só fez uma partida desde que voltou aos gramados, depois entrou alguns minutos contra o Cruzeiro no meio de semana pelo Brasileirão. Então tem muita expectativa. Mas, assim, o Fluminense não entra como a gente entra no Sul nessa questão de favorito ou não. Imagina o teu sacrifício, né, para caminhar até a beira da praia em Copacabana, é uma coisa, realmente é muito trabalho isso, né? Vai lá na beira da praia, bota o pezinho no mar e tal, eu imagino, e ainda ganha para fazer isso, né? Ainda ganha do Grupo Bandeirantes de Comunicação para fazer turismo no Rio de Janeiro. Baldasso. Sobre mobilização, um pouco dentro da ideia de ambiente. Eu quero te passar a minha impressão daqui, Lucas. Eu vejo um Internacional ligado, mobilizado, enlouquecido, com o dedo na tomada, treinamento como se fosse jogo, e loucura, e grita, e vai, e é um ou outro dia de folga lá de vez em quando, e trabalha. O Fluminense, eu vi o Fernando Diniz muito mais com a camiseta da seleção brasileira que com a do Fluminense, desde que o Fluminense classificou para as semifinais. Foi quase que a primeira quinzena de setembro e agora já teve convocação de novo. Eu não vi o Fernando Diniz no Fluminense. E o auxiliar dele também não, porque está com ele na seleção brasileira. O Fluminense, se não me engano, cada jogo ganha 1 ou 2 dias de folga depois. Eu sei que o que manda ainda é a bola. E o Fluminense tem muita bola. Mas a minha impressão, Lucas Dias, eu queria que tu me desse um depoimento em relação a isso, é de que o Inter chega muito mais mobilizado do que o Fluminense nessas semifinais.
Eu concordo contigo, tá, Baldasso, nesse sentido do aspecto dentro de campo mesmo, do dia a dia e desse ambiente, eu tô contigo, tá? Eu até estava vendo uma contagem que até o pessoal do Fluminense estava fazendo aqui no Rio de Janeiro. Foram 4 dias, foi a mesma coisa que o Grêmio, tá? 4 dias de folga após a parada para a data FIFA, né? Aquela rodada após a data FIFA, a primeira rodada, aliás, antes da data FIFA, o Fluminense ganhou 4 dias de folga. Perdeu o Nino e o André, que foram para a seleção brasileira, junto com o seu treinador, o Fernando Diniz, que ficou 10 dias de fora, ficou toda a parada da data FIFA sem treinar a equipe nas Laranjeiras. Foram 4 dias de folga para o grupo, mais esses 3 desfalques que foram para a seleção brasileira. Depois disso, teve ainda 2 dias de folga, teve o jogo contra o Cruzeiro e mais 2 dias de folga após a vitória por 1-0 contra o Cruzeiro no Maracanã. Foi um jogo quarta-feira à noite, na quarta-feira passada à noite, quinta e sexta de folga, e o grupo do Fluminense se reapresentou no sábado. De fato, em relação a treinamento, sessão de treinamento, o Inter teve só 2 dias de folga após a rodada antes da data FIFA. E depois não parou mais de treinar no CT Parque Gigante, teve 1 dia de folga depois da rodada contra o São Paulo. Então, assim, de fato, em relação à mobilização prática, o Inter está mais mobilizado. Eu até conversava com o Vitor Lessa, que é um dos principais setoristas aqui no Rio de Janeiro de Fluminense, do Globo e da CBN. E ele citou a mesma questão, tá, Baldasso? De que o Fluminense folga muito e que isso, em alguns momentos específicos, talvez seja até uma questão resultadista de alguns momentos do Fluminense, incomodou o torcedor e a imprensa aqui no Rio de Janeiro. Mas ele apontou um ponto que também é muito importante. Esse Fluminense precisa, entre aspas, trabalhar menos do que o Inter, porque já é um trabalho de longo prazo, enquanto que o Cudê está 2 meses no Inter.